Olá, professoras e professores! Sejam bem-vindos aqui a essa nona edição do nosso Clipando. Sejam bem-vindos. O nosso Clipando, para quem está nos conhecendo agora, né, o nosso trabalho, eu me chamo Wilson Ferreira, sou professor universitário e jornalista, né? E aqui prestando um trabalho de comunicação, um serviço de comunicação aqui para o Simples Santos e região, tá? Então, o Clipando, né, o clipping comentado da educação, é uma espécie de tutoria, de professor para professor, né? Como já ouvi esse tipo de definição que eu acho muito boa. Tá, a gente sabe que o trabalho de clipping é um trabalho assim básico em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, só que resolvemos fazer algo a mais, né? Além de a gente fazer um tipo de curadoria da informação, monitorando a imprensa, a mídia, seja digital ou seja analógica, monitorando assuntos relativos à educação ou que venham a impactar também a educação e o professor em sala de aula, tá? Resolvemos, então, fazer o Clipando, que é um clipping comentado da educação, né? A gente apresenta alguns clippings e fazemos alguns comentários, né? Inclusive de natureza mais conceitual e teórica, tentando sofisticar um pouco mais aqui os insights. O grande objetivo aqui do Clipando, vocês sabem, é oferecer ao professor essa questão de formação, né, que eu acho fundamental, para além da formação acadêmica formal do professor, também uma formação midiática, né? Ou essa capacidade de olhar para o mundo, olhar para a mídia, olhar para os acontecimentos e conseguir arrancar deles insights, inspirações, eurecas, né, como eu posso dizer, para estabelecer conexões, né? Conexões que a gente pode trabalhar muito bem no planejamento didático ou em atividades estratégicas em sala de aula, né? Esse é o grande trabalho que não só eu acredito, né, ou defino, mas muitos teóricos e pedagogos. Esse aqui é o trabalho do professor, né? Esse trabalho de curadoria do conhecimento para os alunos, aqueles que estão ingressando no universo do simbólico, né? Então, vamos lá, então. Sejam bem-vindos, professoras e professores. Vamos à edição número 9, né? Como vocês estão vendo aqui na capa da edição desse número, né? A gente vai tratar da questão do nome, o som mais poderoso do mundo, né? Isso é uma coisa muito importante, né? A gente vai tentar discutir aqui com vocês. O segundo aqui, Histórias para Engajar Alunos em Matemática, um livro muito interessante, que dá para trabalhar com matemática até numa vertente mais interdisciplinar, em sala de aula. E o Dia do Livro, estamos gravando aqui no dia 23/4, né? Todos sabem, né, que hoje é o dia 23, o Dia Internacional do Livro, tá? Marcado, né, ou instituído pela Unesco, aquele órgão da ONU, né, relativo à ciência, tecnologia e educação, tá? Esses são os assuntos principais, né? Hoje temos 5 clipes para a gente comentar. Então, vamos lá, o primeiro, muito interessante. O som mais poderoso do mundo. O nosso nome. Não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas o Dale Carnegie, tá? Esse livro que é muito conhecido, de 1936, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Porque sabemos que esse livro aqui foi o pontapé inicial para toda a chamada literatura de autoajuda, né? E depois se enveredando para uma coisa mais, alguns dizem científicas, outros pseudocientíficas, né? Como neurolinguística e outras coisas. O Dale Carnegie, por exemplo, lá ele afirmava nesse livro que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante, independentemente do idioma. Então,
estudos de neurociência, né, esse artigo aqui muito interessante da Conversation, né? Já falamos aqui desse site que eu recomendo, é muito importante, é um daqueles sites, uma tendência atual na internet, de tentar conciliar a profundidade conceitual, analítica, acadêmica, conceitual, né, etc., com um texto mais jornalístico, né, mais ágil. Então, esse artigo da The Conversation, né, ele coloca aqui questões levantadas por estudos de neurociência, psicologia social e comunicação, que comprovam que o uso do nome próprio faz com que o nosso cérebro reaja de forma única, com efeitos que podem transformar radicalmente a interação interpessoal. O texto define o nome como o imã da atenção. Tá? Tem esse trecho aqui do texto que eu queria destacar aqui com vocês, né? Esse texto aqui, me permitam ler junto com vocês. A certa altura do texto, levanta questões importantes sobre identidade, reconhecimento e respeito em relação ao nome, né? Todos sabemos que o nome realmente é muito importante, tem um efeito de imã, né? Principalmente nas relações interpessoais, quando as pessoas nos chamam pelo nome, tá? Identidade, reconhecimento e respeito. A psicologia social aponta que o nome próprio não é apenas um rótulo arbitrário, representa uma parte fundamental da identidade da pessoa. Quando nos dirigimos a alguém usando seu nome, transmitimos reconhecimento, personalização e respeito por sua singularidade. E aqui destacado, esse efeito se traduz na prática em maior receptividade do interlocutor. O uso do nome pode fazer com que a outra pessoa se sinta ouvida, valorizada e considerada, tá? Potencializador de conexões e relacionamentos, tá? De acordo com pesquisas em psicologia social, o uso deliberado de nomes pode facilitar interações mais positivas, promover a inclusão e gerar laços mais fortes em diversos contextos. Não sei se vocês acompanham também meu raciocínio, mas eu li esse texto, me lembrei exatamente do momento da chamada em sala de aula, né? A gente sabe uma tendência, né, com as novas tecnologias, tal, ou pela questão do dinamismo da sala de aula, ou muitas vezes do professor apressar o início da aula, né? Essa coisa de passar a lista de presença para os alunos assinarem, ou então mais contemporâneo, né? QR Code que é colocado, apresentado por alunos na lousa, né? E depois você, com o celular, você registra a sua presença, e outras formas mais burocráticas, né? Que atropela essa oportunidade do professor chamar pelo nome o aluno, tá? Então, é uma questão aqui da transformação da sala de aula de um lugar antropológico, de identidade e memória, para um não lugar, né? Essa definição que a gente já num clipando, a gente já falou desse autor, esse antropólogo francês, Marc Augé, esse livro Não Lugares, tá? Essa é a edição de 2014, nona edição, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, tá? Então, essa coisa de que a eliminação do momento da chamada, extrapolando esse conceito aqui do Marc Augé, a transformação de não lugares, né? Pátios de alimentação, shopping centers, aeroportos, lugares de deslocamento, lugares assim de passagem, onde as pessoas estabelecem relações não pessoais, mas contratuais, como cartão de crédito, caixa eletrônico e assim por diante, tá? Então é interessante ver a sala de aula como esse espaço, esse lugar antropológico, que é um lugar de relações interpessoais face a face. Então a questão do nome é muito importante, tá? Então, eu acabei lembrando, ao ler esse texto, acabei me lembrando do momento
da chamada, que eu considero muito importante a minha experiência como professor e essa questão da chamada em sala de aula, e o momento em que você, de alguma forma, transforma esse momento da chamada num momento de conhecimento ou até de brincar com alguma etimologia, né, da onde se origina o nome, mas algum tipo de diálogo rápido, pegando o nome aí como pretexto, né, como ponto de partida, é um momento fundamental na minha experiência como professor, né? Esses momentos de chamada eram muito importantes, né? Repito, primeiro o momento em que o professor conhece a sala de aula, às vezes salas, no caso de minha experiência como professor universitário, salas de aula imensas, né? A gente sabe aquela realidade de universidade, mas um momento único em que você conhece a pessoa pelo nome, chama ela pelo nome, olha para ela, né? Não é uma coisa impessoal. Então, estamos aqui no estabelecimento de uma âncora, né, da transformação da sala de aula num lugar um lugar antropológico na definição aqui do Marc Augé. Eu recomendo fortemente esse livro que é fininho, leitura rápida, né? Eu brinco que numa sentada você já mata esse livro. Bem interessante. Então a gente vê que as novas tecnologias têm essa tendência, como o autor está colocando aqui, transformar lugares em não lugares dentro dessa tendência tecnológica da hipermodernidade. Então está aqui, vocês sabem que a referência, todas as referências desses clippings que a gente coloca, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ou no artigo, no site aqui do Simpro, sobre esse clipando número 9. Vamos ao clipe número 2. Vamos lá. Livro gratuito reúne experiência de 10 gestores que transformaram suas escolas. Esse aqui é desse site, que é uma agência de notícias especializada em educação, o Porvir, tá? Que ele coloca aqui, dentro dessa... até o texto coloca de forma assim bem provocativa: sua escola enfrenta conflitos, violência ou baixa autoestima? Saiba como os diretores de escolas públicas criaram ambientes seguros e acolhedores com estratégias de gestão interpessoal comprovadas, tá? Esse livro gratuito, nesse artigo está o site, ou melhor, desculpa, o link, tá? O nome do livro é Relações Interpessoais e Convivência Escolar, 10 práticas de gestores brasileiros. É o mais recente lançamento aqui do Instituto Unibanco, com 320 páginas e disponível gratuitamente para você baixar na versão digital. Então, reúne 10 projetos de diretores de escolas do Ceará, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte. Bem interessante, né? Principalmente porque é de graça, né? Esse compartilhamento de experiências, tá? Até destaco aqui um trecho, Espaço de Transformação. A publicação resulta do edital de práticas gestoras, projeto piloto do Instituto Unibanco, realizado entre 2024 e 2025. O objetivo foi selecionar práticas de escolas públicas de ensino médio focadas na gestão das relações interpessoais e na criação de ambientes seguros, tá? A gente já discutiu aqui no clipe passado, né, de como o fortalecimento das relações interpessoais é uma forma de combater ou até de se proteger a tentativas de bullying, né? Essa questão de formação de amizades ou relações interpessoais. Um júri avaliou as experiências e desafios enfrentados pelos gestores para compreender dificuldades, avanços e aprendizagens, e as práticas selecionadas foram sistematizadas neste livro, que está aqui para você baixar gratuitamente pelo link aqui disponível por esse artigo, tá?
Então, são práticas de diferentes tipos de realidades, né? As mais variadas possíveis pelos estados, né? Bem distintos entre si, da onde vêm essas experiências. Todos os profissionais enfrentam problemas cotidianos, como bullying, intimidações sistemáticas constantes, violência, baixa autoestima, clima institucional negativo, distanciamento da comunidade escolar e assim por diante. Então, são experiências. O que eu dei uma olhada nesse trabalho são experiências muito diversas, tá? O que pode servir, pela diversidade de experiências, a inspirar algumas práticas dentro da nossa realidade, né? Vamos ao terceiro clipe. Terceiro clipe, vamos lá. Muito interessante. Na Estante do Porvir, histórias que vão engajar seus alunos na matemática. Aqui, essa agência de notícias aqui, o Porvir, repito, essa agência de notícias especializada em educação, notícias em educação, criou aqui a chamada Estante do Porvir, com livros interessantes, viu? Livros que têm a ver com várias áreas do ensino básico, fundamental. E aqui livros sobre o engajamento da matemática, essa disciplina que, pelo menos na minha geração, a minha experiência, né, o que se agravou ainda foi em plena ditadura militar, onde passei por todo o ensino básico, fundamental, né, até o ensino médio. Então, eu peguei professores de matemática assim dentro daquele clima, daquela atmosfera de autoritarismo, né? Sem falar que a pedagogia já era conservadora e ainda mais atmosferas politicamente conservadoras do país. Não foi fácil, né? O que fez esse humilde professor e apresentador aqui desse Clipando ter, assim, traumas de matemática, né? A razão pela qual eu acabei optando pela área de comunicação e jornalismo. Foi um dos motivos, né? Claro, logicamente, até eu entrar em desespero, né? Quando na faculdade eu vi uma disciplina chamada diagramação. Aí entrei em pânico, que lidava com fórmulas de matemática para diagramação. Isso a diagramação de antigamente, né? Ainda analógica. Régua de paicas, réguas de milímetros, aí entrei em desespero, tá? Mas vamos voltar aqui ao assunto. É bem interessante vamos falar aqui desse livro, tá? São uma série de crônicas, né, envolvendo a matemática. O foco desse livro é mostrar como algumas descobertas na matemática foram feitas com base na necessidade, com histórias até pitorescas, né, mostrando como muitos conceitos da matemática foram muitas vezes descobertas pelo acaso. Como, por exemplo, me permitam contar essa história, que abre aqui bem o texto, quando em 1637, um tipógrafo foi compor a impressão do livro A Geometria, do Descartes, do René Descartes, o pai do racionalismo. Tá? Quando o tipógrafo ele percebeu que alguns tipos, letras, aquele tipo, né, aquelas tipografia, impressão gutenbergiana, alguns tipos, letras estavam acabando. Como o filósofo e matemático francês disse não se importar se ele usaria X, Y ou Z para representar as incógnitas, tá? O tipógrafo resolveu priorizar o X nas equações, porque as letras Y e Z eram mais usadas em palavras em francês, então estavam escassas, tá, na tipografia. Foi daí que surgiu o X como a incógnita dominante em matemática, e assim surgiu a expressão o X da questão. Então é interessante, são histórias como essa, tá? Que são bem interessantes, como esse livro coloca, tá aqui a capa do livro, Histórias da Matemática, bem interessantes, são uma série de crônicas, histórias pitorescas, né, que mostra aqui do Marcelo Viana, do professor Marcelo Viana,
o Marcelo Viana, professor do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá do Rio de Janeiro. O Marcelo Viana, ele coloca aqui, é possível usar o livro em sala de aula? Tá? Então, o texto aqui coloca uma coisa interessante, que esse é um exemplo de interdisciplinaridade em literatura, ciências e tecnologia. Como bem define aqui o texto, esse livro. Não se trata de tornar a matemática apenas lúdica e divertida, algo que a gente sabe que nem sempre é possível, mas de garantir que essas histórias aparentemente anedóticas sirvam como um método de fixação para determinados conceitos. Tá? Então, aqui, para quem tem a missão de ensinar matemática, as crônicas podem ampliar o espectro de temáticas a serem abordadas em sala de aula, possibilitando que novas ideias de como apresentar conceitos complexos de forma diferenciada surjam a partir das leituras. E na minha visão, né, dando uma olhada aqui nesse texto, possibilita a articulação de trabalhos interdisciplinares, envolvendo, como o texto coloca, essa interdisciplinaridade entre literatura, ciências e tecnologia. Tá? Essa conexão entre área de humanas e área de exatas, que é fundamental de se estabelecer. Então, é bem interessante, eu recomendo esse texto aqui, Histórias da Matemática. Tá? Como engajar seus alunos na matemática. Muito interessante. Muito interessante. Vamos ao quarto clipe. Bem interessante aqui esse quarto clipe. Vamos lá. Esse clipe é da revista Educação. Esse texto. Tá? Da Sandra Seabra Moreira, Debater Filmes é ferramenta pedagógica eficaz. A historiadora Cláudia Mogadoro fala do coletivo Janela Aberta, que em maio completa 10 anos, esse coletivo, que envolve assistir filmes e debater, exibindo filmes para professores e da importância de debater filmes nas escolas. Então, essa historiadora e idealizadora desse grupo de cinema Paradiso, tá? Grupo de cinema Paradiso, dentro desse coletivo Janela Aberta, de tentar integrar a escola e o cinema, ela coloca que é um abismo entre escola e cinema. Que, paradoxalmente, a gente já vai ver isso daqui, é ainda maior nesse momento de plataformas de streaming. É paradoxal porque, a princípio, parece que estamos vivendo uma democratização da abordagem do cinema, de filmes, títulos, que agora estão muito disponíveis. Então, ela coloca aqui, a primeira iniciativa começou como uma brincadeira. Então, bancária, a historiadora queria escapar um tanto da burocracia e inserir no seu dia a dia a troca de ideias. Convidou amigos para encontros culturais na casa de sua mãe, Dona Elza, e aí começou, aí ela passou para o mestrado, doutorado, inclusive lá na ECA, USP, também é uma filha da ECA, e levou isso para a prática escolar. Tá? Bem interessante. Aí é que está a questão que eu queria discutir com vocês. Tá? Fora dela, tá? Ou seja, fora da escola, embora pareça que as crianças e jovens têm acesso facilitado aos filmes com os streamings, há muita pulverização, aponta a historiadora, e muitas vezes acaba prevalecendo a lógica do mercado, em que filmes comerciais alcançam o público antes de uma rota de fuga levar a uma obra cinematográfica mais elaborada, artística, ou mesmo aos curta-metragens. Apesar da oferta de streamings gratuitos, a garimpagem não é fácil também entre os professores. Tanto é que a curadoria é a principal razão pela qual as escolas procuram o coletivo Janela Aberta. Então, em seguida, vem a entrevista
aqui com a professora e líder desse coletivo Janela Aberta. É interessante esse paradoxo, porque a gente sabe que os streamings, Netflix, Prime Video, tantos outros, HBO Max, tantos outros que temos agora nas nossas Smart TVs, aparentemente a gente tem um acesso assim gratuito, democrático, a uma série de títulos. Democrático, claro, desde que pague a mensalidade ali, mas aparentemente é uma situação muito mais do que ficar dependendo de salas de cinema e até lá tal. Mas a gente sabe que os algoritmos, tá? Esse viés comercial dessas plataformas nos faz ficarmos inscritos ao acesso ao cinema apenas no âmbito da informação e não da comunicação. Isso é importante estabelecer essa diferença, que a gente no dia a dia acaba confundindo muito informar e comunicar. Informação e comunicação, geralmente a gente trata como sinônimos, conceitos sinônimos, mas tem um abismo enorme entre esses dois conceitos. Informar significa simplesmente que você vai... Informar significa, no caso aqui das plataformas de streaming, que você vai confirmar um repertório que você já tem. E os algoritmos fazem isso. Eles, a partir dos seus hábitos, escolhas de títulos, tal, ele vai te oferecer mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Então, a informação tem um caráter meramente aditivo. Adiciona, na verdade, informações que você já tem. Apenas há uma variedade, uma diversidade de títulos, tá? Que, na verdade, confirma ou aditiva ou reforça hábitos ou predisposições, escolhas e atitudes que você já tem em relação ao cinema. Agora, a questão de coletivos ou de clubes de filmes tal é que você pode se defrontar com a surpresa, se confrontar com o diferente. Tá? Aqui que coloca, né, no texto, uma obra cinematográfica mais elaborada, artística, ou mesmo aos curtas-metragens, traduzindo isso, significa não apenas que necessariamente num clube de cinema você vai ver filme de arte, essas coisas, entre aspas, não é isso. Mas significa que você pode ser surpreendido com uma obra, um título, que rompa com uma predisposição sua, com uma expectativa sua, que você se surpreenda, tanto positiva como negativamente. Isso é comunicação. É o conceito de comunicação, tá? Que não tem essa natureza aditiva. A comunicação significa que você conseguiu adquirir ou, vamos dizer assim, recepcionar um signo novo, algo novo, diferente, que rompeu com aquela coisa aditiva que você tinha a partir do ponto de vista da informação. Então é muito interessante isso, essa diferença entre a informação e comunicação. Isso faz parte, claro, do conceito aqui de letramento midiático e informacional, que esse humilde professor e apresentador aqui desse Clipando oferece, desculpa por puxar brasa para minha sardinha, mas aqui, já falei isso no clipe passado, o curso Alfabetização Visual, Audiovisual e Letramento Midiático, que discute essa questão, essa necessidade de trazer a alfabetização visual e audiovisual para a sala de aula. Assim como alfabetizamos crianças para o universo simbólico, através da escrita e leitura, também temos que alfabetizar visualmente para as mídias icônicas, tá? Para os ícones. Ainda mais, principalmente porque vivemos uma sociedade onde não vivemos mais com as mídias. Isso foi no século passado. Hoje vivemos dentro das mídias. Então, é de fundamental importância esse caráter do letramento midiático informacional,
claro que é um conceito guarda-chuva que envolve também a alfabetização visual e audiovisual, tá? Está lá na plataforma da Escola de Professores do SIMPRO, Sindicato dos Professores de São Paulo, tá? A aula síncrona foi realizada dia 26, no mês passado. Está disponível aqui a primeira aula gratuitamente, né? Para os professores sindicalizados, o curso é gratuito, tá? Então, está aqui na plataforma do Simplo, lá do YouTube, a primeira aula, que é introdutória, onde se apresentam esses conceitos, entre eles aqui de informação, comunicação, esses conceitos mais básicos, e um resumo aula a aula do que vai acontecer nessas 12 horas aulas, tá? Que compõem o curso. Então, são mais 5 aulas gravadas, tá? Que estão lá dentro da escola do Simplo. Então, é um esforço aqui de formar as bases conceituais para se formar uma disciplina, tá? De fundamentação básica, de fundamentação até o ensino médio, uma disciplina ao lado de língua portuguesa, matemática, história, geografia, uma disciplina que é urgente, a de letramento midiático informacional. Porque vem desde a alfabetização visual, a imagem fixa, parada, a educação icônica, tá? Desde o ensino básico, desde o ensino fundamental, até chegar ao ensino médio, onde você teria, assim, aí sim, o letramento midiático e informacional e até inteligência artificial, que se faz necessário diante de uma sociedade como essa em que vivemos, como o pesquisador o Mark Deuze, né, esse pesquisador norte-americano, o livro Media Life, que ainda infelizmente não tem tradução para o português, ele coloca bem isso. Não vivemos mais com as mídias, vivemos nas mídias. Vivemos como o peixe dentro d'água, tá? Se você colocar ele fora da água, ele não vai conseguir viver. Como nós, a nossa condição atualmente, eu até arrisco dizer, ontológica humana. Se desplugarmos, ficarmos fora das mídias, a gente não vai conseguir viver, tá? Último clipe, número 5. Quinto clipe aqui desse Clipando número 9. O último, mas não menos importante, vamos ver aqui. Tá aqui, Dia do Livro. Dia do Livro aqui, esse dia 23, em que eu gravo essa Clipando número 9. Dia do Livro, confira 5 dias para formar, 5 dicas, melhor dizendo, para formar jovens leitores na era digital, segundo especialistas. Dia Mundial do Livro é celebrado nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Especialistas compartilham caminhos para a formação de jovens leitores, tá? Bem interessante esse texto, é do Brasil Escola, tá? Que parece que está lá no site do UOL, né? O Educador Brasil Escola UOL, né? O Dia Mundial do Livro, né, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como forma de celebrar e incentivar o papel da leitura e homenagear autores. O texto coloca 5 dicas que seriam: defina a leitura a partir da identificação, a necessidade de que tornar as crianças interessadas, né, crianças e adolescentes, pela leitura. É essencial que o livro seja relacionado ao universo deles. Leitura como prazer e não obrigação. Terceiro, não elimine o digital. 4, facilite o acesso aos livros. E 5, incentive a escrita. Cada uma dessas dicas é aprofundada como essa aqui de não eliminar o digital. A ideia da colocação do livro analógico, isso é super importante, desde do ensino fundamental, lá do ensino básico, acesso a histórias, livros de histórias, a manipulação, o folheamento dos livros é muito importante, tá? Mas isso não quer dizer que não deva se eliminar o digital, tá?
dentro do processo da formação dos leitores, como argumentos especialistas consultados nesse artigo, como a Jalman Lima, gestor de negócios acadêmicos da Casa de Educação, que pondera que o digital amplia o acesso, facilita a descoberta de obras e multiplica a forma de contatos com os textos. Tá? Agora, é interessante essa questão, o livro. Tá? Vamos ver aqui. Um trecho aqui do texto que eu destaquei. Para além da alfabetização, o contato com os livros desde a infância possibilita o melhor desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Em meio ao consumo demasiado das telas, dispositivos eletrônicos, redes sociais, profissionais da educação e familiares contam com o desafio do estímulo ao hábito de leitura para crianças e adolescentes. É importante o exemplo começar dentro de casa. Coloca. Por que o livro, esse formato? Para a gente terminar aqui esse nosso clipando, eu proponho aqui um breve momento de reflexão, uma reflexão em termos daquilo que se chama na área de comunicação, medialogia, o estudo das mídias. Tá? O que temos aqui com as mídias digitais, é claro que elas não têm, as mídias digitais, na opinião de muitos pesquisadores, apenas transpõem o livro analógico para um outro ambiente digital. Não é uma quebra de paradigmas, como foi, por exemplo, a prensa de Gutenberg, tá? Que criou aquilo que McLuhan chamou de galáxia de Gutenberg. Tá? É claro que o livro digital, em diversas plataformas, como o Kindle, por exemplo, ou mesmo o PDF, ele vai romper com alguns paradigmas, mas o importante do livro analógico, a manipulação do livro analógico, é importante porque, a partir dele, a gente vai entender esses cinco paradigmas que compõem o livro, a importância do livro dentro desse universo simbólico, do qual está aqui nós, a escola e os professores. A primeira grande revolução trazida pelo livro foi o discurso constatativo. Tá? Discurso constatativo. Você abre um livro, você constata as ideias do autor. O livro foi importante porque pela primeira vez estabeleceu a diferença entre forma e conteúdo. Tá? Então, você não está diante da subjetividade do autor, como era na comunicação oral. Pela primeira vez, você está em contato com a ideia, o seu conteúdo isolado. Tá? O conteúdo das ideias do autor, e não numa relação interpessoal com ele. O segundo é o receptor individualizado. O livro é a primeira mídia individual da história das mídias. Você tinha a comunicação oral, em que um fala com muitos, como, por exemplo, os grandes diálogos de Jesus para o povo, né, na Galiléia, onde ele subia no alto da montanha e falava para centenas. Tá? É a comunicação oral, que tem uma recepção coletiva, como também a mídia icônica, a pintura, os museus, em que um quadro, uma obra é exposta, esculturas, belas artes, para uma coletividade, para diversas pessoas que vão usufruir ou fruir esteticamente aquela obra. Já o livro, a grande revolução, foi porque pela primeira vez uma mídia atinge o receptor individualizado. Claro que podemos ler em grupo e discutir coletivamente, mas o ato da leitura em si exige concentração, silêncio, um momento em que você está a sós consigo mesmo. Isso é muito importante, estar a sós consigo mesmo. Tá? Isso leva à terceira consequência desse paradigma, a capacidade crítica. Pela primeira vez na história, pelo fato de você estar a sós consigo mesmo, pela primeira vez você pode discordar.
já que você está em contato direto com a ideia do autor e não com a presença, muitas vezes, intimidatória do autor, pela primeira vez você pode discordar, você está só com você mesmo. Você pode ler, reler, dissecar aquilo que você está lendo. Então, a capacidade crítica tem uma relação imediata com essa mídia que, pela primeira vez, apela para o receptor de forma individual e não coletiva. Outra coisa é o tempo linear e, portanto, que essa coisa do... O livro tem começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A noção de tempo acumulativo está diretamente ligada ao livro. A acumulação de conhecimento. Você olha para um livro e, pela sua grossura, pela quantidade de páginas, mais ou menos você já estabelece o tempo que você vai levar para ler aquele livro. Então, pela primeira vez, criou-se uma noção de tempo linear na história. A gente sabe que, não vou me aprofundar aqui, mas no passado você tinha, na Idade Média, uma concepção cíclica do tempo. O livro trouxe uma concepção linear, evolutiva, acumulativa. Daí a biblioteca e todas essas ideias ligadas como a acumulação de conhecimento. Então, a sucessão de páginas é a noção do tempo que vai do passado, presente para o futuro. Tá? Isso é muito importante. E a noção de obra que vai ser ligada a isso. Livro é uma obra fechada, começo, meio e fim. Então, essa concepção analítica do livro, para não dizer analítico, até, desculpa a sofisticação, até hermenêutica. Tem essas concepções, o que possibilita a análise, a concepção analítica. Né? Livro como obra fechada, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. É claro que o livro digital, em diversos aspectos, vai colocar em xeque essas questões, né? Mas é importante essa questão do livro, tá? Principalmente a recepção individual, tá? O livro ele vai colocar essa posição do receptor individual a sós, a exigência de estar a sós consigo próprio, tá? E a possibilidade da crítica, justamente porque você está a sós consigo mesmo, individual. Então você ter a oportunidade de concordar ou discordar, ler e reler um tipo de argumento. Tá? É claro que isso entra em choque, né, com as culturas das redes e essa ideia de uma comunidade espectral que é criada nas redes de comunicação. Quer dizer, ainda você está sozinho diante do seu gadget, diante do seu dispositivo digital, do seu dispositivo de convergência tecnológica, seja laptop, celular, iPod, iPad e assim por diante. Tá? Mas é claro que as redes criam uma comunidade virtual, uma ideia que você está numa sala, já começou desde os tempos da sala de bate-papo. Então, de repente, é claro que essa aversão à leitura pode ter muito, né, eu arrisco a dizer, esse medo das pessoas ficarem a sós consigo mesmas. Tá? Não é um hábito. As tecnologias digitais, essas tecnologias de rede, o fato de estarmos diante de telas constantemente, em rede, conectados, em comunicação em tempo real com várias pessoas, tá? Cria essa situação de que não é comum você estar a sós consigo mesmo, diante de você mesmo, com você perdido nos seus próprios pensamentos. O livro te dá esse suporte para isso. A criação desse diálogo, a possibilidade de um diálogo interno, de criar uma dimensão metalinguística consigo próprio. Tá? Então, isso é muito importante, é uma das bases do pensamento iluminista, de todo o racionalismo, da qual vem a escola e o gerenciamento e acumulação de conhecimento. Tá? Então, isso é muito importante. Então, novamente, eu repito, é bem interessante esse texto, tá?
Dicas para formar jovens leitores na área digital, segundo especialistas. Essas dicas aqui são bem interessantes, vale a pena você dar uma olhada, até com o trabalho a formação de clubes de leituras, né? É interessante, claro, a gente não pode negar, não vamos ser ludistas aqui, começar com ludismo na Revolução Industrial, ficar quebrando máquinas, tocando fogo em indústrias, não é isso. Mas é importante essa diversidade de experiências, a diversidade da experiência analógica ao lado da experiência digital. Não apenas com a mídia livre, inclusive com a mídia cinema, né, a experiência da sala de projeção, né, cinemas de rua e assim por diante, que é uma experiência ímpar. Tá? Muito bem. Então, com esse quinto clipping, né, chegamos ao fim do Clipando número 9. Tá? Espero que você tenha sido proveitoso, né, que tenha possibilitado algumas dicas, né, alguns insights para nós, professores, né, na nossa profissão, na nossa prática do dia a dia aqui em sala de aula. Valeu, gente! Muito obrigado pela recepção e pela audiência. Até o próximo Clipando. Até lá, gente. Tchau!